Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje, produção de texto, tá? Livro de produção textual. Nós vamos produzir uma tirinha, tá? Nós já fizemos uma tirinha, uma produção de tirinha, mas foi no módulo 2. Essa é a produção do livro de produção textual. Bom, agora é sua vez de produzir uma tirinha. Antes disso, é importante considerar todos os aspectos do contexto de produção, para que ela alcance o objetivo a que se propõe. Observe quais são esses aspectos. Então, primeira coisa que eu tenho que pensar, o que eu vou produzir? Uma tirinha. Para quem? Comunidade escolar e externa. Onde será publicado? Exposição das tirinhas no mural da escola. Ou seja, essas tirinhas vocês vão fotografá-las, né? E vão me mandar no Google Classroom e eu vou passar para o endomarketing do colégio e essas tirinhas vão ser postadas nas nossas redes sociais. Então, façam com bastante capricho, tá? Bom, primeiro, vamos fazer o roteiro da tirinha. Então, vocês vão escrever aqui o nome dos personagens, a descrição dos personagens, a caracterização do espaço, a definição do tempo. Então, olha só, planejando o roteiro da tirinha. Agora você vai iniciar o planejamento de sua tirinha. Leia as orientações a seguir e pense em uma tirinha de 3 quadros, tá, gente? 3 quadros, vamos fazê-los na horizontal, tá? Defina o roteiro da sua historinha, então esse é o roteiro. Escolha os personagens que serão os protagonistas da história. Defina quais serão as características físicas e psicológicas dos personagens. Escolha um espaço, ou seja, o lugar em que a historinha irá se passar. E defina o tempo em que se passará a história, que é preencher esses dados aqui. Utilize o quadro ao lado e faça o registro desses levantamentos. Antes de produzir o esboço da sua tirinha, volte às informações marcadas aqui. Gente, primeiro pegue uma folha à parte e faça esse rascunho. Vocês vão preencher esses dados aqui e vai fazer um esboço. Esboço é rascunho, tá? Usem a régua para fazer os quadrinhos retinhos, bonitinhos. Depois contorne com caneta preta ou canetinha. Faça as coisas com capricho, tá? Porque não quero que seja o relaxo que foi de alguns da atividade que a gente fez no módulo 2. Essa eu quero com capricho, essa vale nota para a produção textual, tá? É como se fosse prova. Então, tem esse peso de prova. Então, tem que fazer com capricho. Anote a seguir uma descrição do enredo de sua história, ou seja, o que irá acontecer em cada um dos 3 quadros. Lembre-se de que no último quadro, geralmente ocorre a quebra da expectativa inicial, podendo ter um efeito de humor. Então, olha só. Aqui vocês vão colocar mais ou menos o que vocês esperam que aconteça, que o leitor entenda, interprete do seu primeiro quadro, do segundo e do terceiro, o enredo, tá? Depois de elaborar o roteiro, é hora de pensar nas imagens que irão compor os quadros de sua tirinha. Para cada parte do enredo que você definiu, pense em uma imagem que representa. Faça o esboço dessas imagens nesses quadros. Então, aqui também é esboço, não é a arte final. Vocês vão fazer o esboço das imagens aqui. Caso sua história apresente texto verbal, você pode utilizar legendas ou balões de fala. Então, pense nesses espaços já, onde vai ficar o seu desenho, quais são as imagens de fundo e onde vão ficar localizados os balões de fala, tá? Bom, produzindo o esboço. Depois de definir os elementos essenciais de sua tirinha, comece a produzi-la. Veja algumas instruções. Letra A. Ilustre o cenário e os personagens nos quadros de acordo com a sequência dos acontecimentos e com o planejamento. B. Faça os balões e escreva o texto verbal de sua história. Lembre-se de que a parte verbal não pode ser longa por causa do espaço do quadrinho. Empregue fonte e letras expressivas de acordo com os balões e as entonações das falas.
Lembre-se de indicar no último quadrinho o efeito que você quer para a história, para despertar o humor, apresentar um final triste ou até mesmo provocar uma reflexão crítica sobre um assunto. Letra D. Produza o esboço da tirinha no espaço abaixo. Então, novo esboço aqui, tá? Certo? Avaliando a tirinha. Depois de pronto o esboço, avalio com base nas questões a seguir. A tirinha apresenta personagens? Vai marcar X aqui se for verdinho, se tiver ok. Se não, vai marcar ali no vermelho. Os cenários estão bem marcados? Se houver o texto verbal, ele foi utilizado de forma coerente com a imagem do quadro? As fontes e as letras são expressivas conforme a necessidade? O enredo da história apresenta início, meio e fim? O final da história quebrou a expectativa inicial? Gente, se todas as respostas forem positivas, vocês podem fazer a arte final, a tirinha final. Então, já não vai ser mais rascunho. Até aqui nós fizemos rascunho. Se tiver alguma marcação aqui negativa, é sinal que precisa refazer alguma coisa, tá? Então, vocês vão anotar as coisas que vocês precisam fazer as adequações e vai lá realizando as alterações. Realizando o acabamento. Se a história apresentar texto verbal, finalize o contorno dos balões de falas e dos desenhos. B. Caso opte por uma tirinha colorida, use lápis de cor ou outro material para pintar os personagens e os cenários. Então, com base na lista de adequações acima, produza a versão definitiva da sua tirinha em uma folha de sulfite. Após a avaliação, faça o acabamento da sua tirinha. Exposição das tirinhas. Aqui, então, vocês vão me enviar e eu vou providenciar para que ela seja publicada, tá? Feita a exposição para que vocês... Então, até aqui é com vocês, tá? Me enviem e vocês têm um prazo para entregar até sexta-feira, tá certo? Até sexta-feira vocês podem me enviar a produção das tirinhas de vocês. Tempo suficiente para fazer os rascunhos, para estudar, analisar e montar. Então, comecem agora na primeira aula. Na próxima aula, às 9h40, iremos fazer a correção das atividades que restaram do livro de produção textual e das atividades de português. Então, fazendo, estou online para qualquer dúvidas sobre essa produção, ok? Um beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau.